E no ar mais um Pavivi, sem mimimi, contando sempre com você por aí. Já participando com a gente, já deixando o seu like. Primeiro, você é a sua curtida, o seu like, o seu joinha. Like, muda tudo. E é tão fácil, né? Não custa nada. Não requer prática nem tão pouco habilidade e não dói. Eu juro que não dói. É só colocar ali o joinha pra gente. Pavi, e o governo Lula não pretende rifar o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, apesar do indiciamento. Apesar desse movimento, né, do indiciamento de Juscelino Filho, do União Brasil, em um inquérito que investiga suspeitas de desvio de emendas parlamentares para empresas ligadas ao ministro, o governo Lula não pretende rifar o titular da pasta de comunicações. Segundo integrantes do governo ouvidos reservadamente pela equipe do Globo, o entendimento dominante do Palácio do Planalto é o que, por hora, Juscelino continua firme no cargo, a menos que haja uma mudança de entendimento na bancada do União Brasil, o que até agora não aconteceu. Segundo relatos obtidos pelo Globo, apesar do excesso de provas, Juscelino mantém o apoio não só de integrantes do governo Lula, mas também dos dirigentes do Partido União Brasil, que têm demonstrado solidariedade ao correligionário. Depois da operação de hoje, tanto o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, o Elmar Nascimento, como o presidente do partido, Antônio Rueda, já deram declarações públicas dizendo ver abuso de autoridade por parte da Polícia Federal e garantindo que o partido está 100% fechado com o ministro. Além disso, apontam auxiliares de Lula no Planalto, o presidente está em viagem pelo exterior, o que complica qualquer decisão mais contundente sobre as descobertas da Polícia Federal. Por hora, a orientação interna no governo é fingir que nada de grave está acontecendo. Pavi? Lula foi para a Itália? Parece-me que sim. Eu não sei se Suíça ou Itália, Pavi. Suíça ou Itália, não sei. Hoje tem, hein? Hoje tem na Europa. Esse aí que vai ter Dia dos Namorados. Agora, olha que coisa interessante. Tem vários aspectos. Juscelino Filho é o cara que usou a Codevasf, que é uma empresa pública para a transposição de águas do São Francisco, que acaba fazendo asfalto, porque o asfalto é difícil de O asfalto é difícil de você controlar. O asfalto é muito difícil de você verificar se está havendo algum desvio de verba ou não. Então, quanto mais asfalto, mais assalto. Essa é a verdade. É muito difícil verificar a corrupção em obra de asfalto. Então, a Codevasf faz asfalto. A Codevasf faz asfalto e através da Codevasf, ele asfaltou, né, uma rodovia, né, grandes trechos, que coincidentemente passam pela fazendinha dele. É uma coincidência só. O Juscelino Filho... 8 fazendas. 8! Não é uma, são 8. Mas é coincidência, são 8 coincidências. Né? Ele é aquele ministro que usou o avião da FAB, né, para vir para São Paulo, para ir para um leilão de cavalo, de boi, se encontrar com uma vaca, sei lá. Né? Ele usa avião da FAB para fins pessoais. O Juscelino Filho, filho de quem? Eu não sei. De Juscelino, talvez. Mas também outro filho me vem à mente. Mas o Juscelino Filho é aquele que até então ninguém falava na imprensa. Por quê? Porque ele é o ministro das Comunicações. Se ele chega na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, fala, olha, não quero mais esta emissora safadinha. Mas aí agora a Polícia Federal começou a investigar, Pitoli. Começou a investigar. Aí me veio um outro aspecto da questão. Por que é que o Juscelino Filho, de quem? Não vai em prisão preventiva? Porque, veja... Aliás, desculpa, Pavi. Não, faltou uma informação importante, Pavi, que ele foi indiciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, fraude à licitação
e falsidade ideológica, Pavio. Que agora, você veja, o Mauro Cid, falsificar a carteira de vacinação, está preso. Por que o Juscelino Filho não está? Porque o conjunto probatório que mostram que o Juscelino Filho fez coisa de um grandíssimo filho é tão robusto quanto o conjunto probatório do que o Mauro Cid breou maiô no caso do cartão de vacina. Ok. Mas no caso do Mauro Cid, qual é o perigo do Mauro Cid responder em liberdade? Nenhum. Que cargo importante Mauro Cid ocupa? Nenhum. Mauro Cid pode investigar a investigação? Não. Mauro Cid, ele tem caneta pública para continuar fazendo malfeitos com o bem público? Não. Já o Juscelino Filho, tem perigo dele continuar em liberdade? Tem! Porque ele continua ministro do governo. Ministro do governo tal e qual o Lewandowski, que é ministro do governo, que é chefe da Polícia Federal. Ministro do governo que continua com a caneta do governo e pode continuar fazendo das suas travessuras. Então existe o risco da liberdade do Juscelino Filho. Este grandíssimo Juscelino Filho, ou Juscelino grandíssimo Filho. Aí você vê que o nosso judiciário é refém do partidarismo do STF, do Supremo Tribunal Federal. Do Supremo não, deixa eu me corrigir, porque, senhores, o Supremo tem um papel fundamental na sociedade democrática. O Supremo Tribunal Federal é que garante o Estado de Direito, que sem direito não há democracia. E o nosso Supremo Tribunal Federal, com uma história secular de grandes ministros, hoje está sequestrado por anões. Hoje está sequestrado por abusadores. Hoje está sequestrado por sujeitos que não merecem ocupar a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque se fossem um pingo, vocacionados para o cargo de juiz, se fossem um pingo, sabedores de que não há direito, pode haver lei, pode haver norma, pode haver decreto, pode haver regra, mas não há direito se ele não for isonômico. E, portanto, se casos como Mauro Cid têm prisão preventiva, se casos dentre os 1.345 réus brasileiros do 8 de janeiro estão presos preventivamente sem os requisitos do devido processo legal e sem que exista perigo da liberdade dessas pessoas, por que é que o Juscelino, grandíssimo filho, não está preso? Porque isso sim é um caso de prisão preventiva. Ele pode interferir o processo. Ele tem a caneta do Estado na mão. Ele pode continuar onerando o povo brasileiro, causando danos aos cofres públicos. E hoje à tarde, a Janaína Pascoal lembrou de uma coisa muito importante. Existe uma norma no Brasil que diz que mães, mulheres gestantes e mães de crianças não podem cumprir prisão preventiva, devem ser postas em domiciliar, se for o caso. Se for o caso de preventiva, elas têm que cumprir a medida cautelar da liberdade provisória da prisão domiciliar. E isso aconteceu com a mulher do Sérgio Cabral, isso aconteceu com a rainha do tráfico no Rio de Janeiro. Mas as mães do 8 de janeiro, não. As mães do 8 de janeiro, não. O Alexandre de Moraes, aquele fascínora,
deve olhar para as mães do 8 de janeiro da mesma maneira que são sub-humanos. E aí, quando a gente vê um caso de um ministro de Estado com foro especial por prerrogativa de função, portanto, nós não vemos o STF trancafiá-lo, porque ele sim oferece risco às investigações. Ele sim tem a possibilidade de continuar a fazer os malfeitos pelos quais ele está sendo investigado. Então a gente não vê. E ao mesmo tempo, a gente vê o partido do Juscelino Grandíssimo Filho, que é o União Brasil. E eu repito aqui, o União Brasil é o caldeirão da dona Clotilde. União Brasil é o caldeirão de... União Brasil é um saco de gato. União Brasil é a mistura. É aquela mistura, uma misturada que salsicha. Tem de tudo ali dentro. Então você pode esperar de tudo desse partido. Então o Juscelino Filho está aí, com o apoio firme do União Brasil, que na verdade se chama União do Inferno esse partido. Falando em abuso de autoridade, porque a polícia está investigando um malandro. Ah, eu falei malandro. Mas desculpa, nada me faz desver, nada me faz desouvir o fato de que ele usava avião público para cumprir agenda privada aqui em São Paulo, e só isso caracteriza para mim um homem público como malandro. Malandro não é crime ser malandro. Então não é calúnia. Ah, mas de fã. Bom, não quisesse chamar de malandro, não fizesse malandragem. E usar bem público para benefício privado é malandragem. No mínimo é malandragem. É malandragem. E o União Brasil está aí, né? Essa casa de caboclo, né? Que é o União Brasil. Esse caldeirão do diabo. Está agora dizendo que a Polícia Federal tem abuso de autoridade. Ah, União Brasil. Se fosse União Brasil, dizia que era abuso de autoridade. A Polícia Federal conclui relatórios do 8 de janeiro sem ter ouvido todas as pessoas que apareceram em todas as filmagens que não foram analisadas pela Polícia Federal, mas mesmo assim viraram relatório do delegado da Polícia Federal e foram para o Ministério Público Federal, que fez a denúncia com base nesses relatórios nulos, porque quebrou a cadeia de custódia e que se tornaram ações penais do Supremo Tribunal Federal. Mas aí o União Brasil não fala nada. Porque o União Brasil deve ter interesse nesse Juscelino Grandíssimo Filho.